Você já percebeu quantas coisas você deixou de fazer na sua vida por medo? Medo de dar errado, medo de perder, medo de ser rejeitada, medo de começar de novo, medo de ficar sozinha, de fracassar, medo de que as pessoas vão pensar, ou simplesmente aquele medo que você nem consegue explicar, mas que está aí te travando. E se não for a falta de capacidade que está impedindo você de conquistar algumas coisas na sua vida? E se for o medo? Talvez você tenha capacidade, talvez você tenha conhecimento, talvez você tenha oportunidades diante de você, mas toda vez que pensa em dar o próximo passo, alguma coisa dentro de você diz: não vai, você não vai conseguir. E se der errado? E se você sofrer? E se você perder tudo? Então você recua. E se você se identificou, fica aqui comigo até o final, porque hoje eu quero te explicar por que sentimos medo e quando esse medo é normal e quando ele começa a nos fazer sofrer e principalmente como lidar com aquele medo que te paralisa. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa: o medo não é o seu inimigo. O medo é uma emoção normal. Ele faz parte do nosso mecanismo de segurança. Imagine você que está atravessando uma rua e percebe um carro vindo rapidamente na sua direção. E naquele momento o seu corpo reage. O seu coração pode acelerar, a sua respiração muda, a sua atenção aumenta e você reage rapidamente. Sabe por quê? Porque o seu cérebro percebeu uma ameaça. E neste caso, o medo está cumprindo a sua função, está protegendo você, e o medo nos deixa ainda mais em alerta, e ele pode nos tornar mais precavidos. Pode fazer com que pensemos antes de agir. Pode nos preparar para enfrentar uma situação de perigo. Então, sentir medo não significa que existe alguma coisa errada com você, pois o problema começa quando o medo deixa de ser apenas uma proteção e começa a se transformar em sofrimento, e quando ele começa a limitar a sua vida, quando você deixa de fazer coisas importantes por causa dele, quando você começa a organizar a sua vida inteira para evitar aquilo que teme. E aí o medo que deveria proteger começa a te aprisionar, e talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você quer dirigir, mas tem medo, então não dirige. Quer viajar sozinha, mas tem medo e então não viaja. Quer terminar uma relação que está fazendo você sofrer, mas pensa: e se eu ficar sozinha? E então permanece. Quer começar um projeto, mas pensa: e se eu fracassar? E não começa. Quer aparecer nas redes sociais, gravar vídeo, abrir um negócio e mudar uma profissão, mas tem medo do julgamento e continua sempre adiando. E sabe o que é mais perigoso? É que muitas vezes você nem percebe que está fazendo isso. Você começa a chamar o medo de prudência. Eu estou esperando o momento certo. Eu ainda não estou preparada. Depois eu faço. E quando eu estiver pronta e segura, eu começo. Mas o tempo vai passando e o momento perfeito nunca chega. Porque o problema, às vezes, não é a falta de oportunidade. Talvez seja você esperando não sentir mais medo para agir. E é aqui que eu quero contar para você uma história interessante. E talvez você conheça Vitor Belfort, um dos grandes nomes brasileiros do MMA. Imagine uma pessoa conhecida pela força, pela coragem, acostumado a entrar em um octógono e enfrentar outros lutadores. Você poderia imaginar? Uma pessoa assim não sente medo, mas sente. O próprio Vitor já contou publicamente que sentia medo antes de lutar, e mesmo depois de anos de experiências, mesmo sendo um atleta preparado, mesmo conhecendo a sua capacidade, ele sentia aquele frio na barriga. E ele falou algo muito importante: o medo faz parte da humanidade. Então você percebe? Até alguém treinado para entrar em octógono pode sentir medo. Então o problema não foi sentir o medo. E a diferença está no que você faz depois que sente, porque ele poderia sentir medo. E talvez seja exatamente isso que você precise aprender. Você não precisa entrar em um octógono, mas todos nós temos nossos próprios octógonos na vida, não é mesmo? E talvez seja dirigir, talvez seja começar de novo, talvez seja sair de um relacionamento, talvez seja abrir um negócio e talvez seja dizer não. Talvez seja falar o que pensa, talvez seja enfrentar a possibilidade de ser rejeitado e talvez seja procurar ajuda.
Porque talvez simplesmente dar aquele passo que você vem adiando há meses ou há anos. E existe a frase que eu quero que você guarde: coragem não é a ausência do medo. Coragem é conseguir agir mesmo reconhecendo que o medo está ali. Porque evitar completamente o medo é impossível. E ele sempre poderá aparecer. E a pergunta é: como eu vou agir quando o medo aparecer? E aqui existe outro ponto muito importante. O medo é uma emoção muito incômoda. Ninguém gosta daquela sensação. Coração acelerado, mão suando, tensão, pensamentos ruins e aquela sensação no estômago, a vontade de sair dali. E quando sentimos algo tão desconfortável, o nosso cérebro procura uma saída. E sabe qual costuma ser a saída mais rápida? É evitar. Eu tenho medo de dirigir, então eu não dirijo. Nesse momento, eu sinto alívio. Eu tenho medo de falar em público, então eu invento uma desculpa e não vou. Então é um alívio. Então eu tenho medo de fracassar, então eu nem tento. Alívio. Só que existe um problema. Esse alívio pode reforçar a ideia, ainda bem que eu fugi, e aquilo que realmente é perigoso. E da próxima vez o medo pode voltar. E é por isso que, em muitos casos, evitar tudo aquilo que provoca medo pode acabar mantendo nesse medo. E isso não significa que você tenha que se jogar de qualquer maneira em situações perigosas e enfrentar medos intensos sozinhas. Quando o medo é muito intenso e persistente, causa sofrimento e interfere na sua rotina. E buscar avaliação e ajuda profissional é muito importante. Mas eu quero que você comece a perceber uma coisa: o medo está protegendo você de um perigo ou realmente está impedindo você de viver? E agora essa pergunta é muito importante, mas eu quero que você comece a perceber uma coisa: o medo está te protegendo de um perigo real ou impedindo você de viver? E essa pergunta é muito importante, porque às vezes sair de uma situação é coragem, mas outras vezes ficar é enfrentar a coragem. E às vezes dizer sim é coragem, e outras vezes dizer não também é coragem. E às vezes começar é coragem, e às vezes parar alguma coisa que está destruindo a sua vida também é coragem. E é por isso que a coragem não significa agir impulsivamente. Significa não permitir que o medo tome todas as decisões por você. E eu gosto de imaginar o medo como uma mola. Quando você pressiona uma mola, existe uma energia acumulada ali. E quando essa pressão é liberada na direção certa, a mola impulsiona. E é por isso que nós podemos aprender assim com o medo. Em vez de usar toda essa energia para fugir, podemos aprender a transformá-la em preparação, em atenção, em planejamento, em movimento, em ação. E então o medo diz: você pode fracassar. E você já responde: então eu vou me preparar. E o medo te diz: você não pode conseguir. E você já responde: então eu vou começar pequeno. Então o medo te diz: e se der errado? E você responde: eu vou descobrir o que eu posso fazer se isso acontecer. Percebe a diferença? E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já deixa o seu like, já se inscreva neste canal, porque isso mostra que você quer mais conteúdo como esse. E agora vamos para as 3 dicas práticas. Basta prestar atenção principalmente na primeira, porque talvez ela explique por que o medo continua aparecendo sempre na sua vida. E a primeira dica é descobrir o que está por trás desse medo. Não pergunte somente: do que eu tenho medo? Vá mais fundo e pergunte o que está por trás deste medo. Por exemplo, eu tenho medo de começar um negócio, mas o que existe por trás disso? Eu tenho medo de fracassar. E se você fracassar? Eu tenho medo de que as pessoas descubram que eu não sou boa o suficiente. Olha onde nós chegamos. Talvez o medo não seja simplesmente abrir um negócio. Talvez exista o medo do julgamento, da rejeição, de não se sentir o suficiente. E outro exemplo, talvez tenha medo de ficar sozinha. O que existe por trás disso? Talvez uma experiência de abandono, talvez uma rejeição, talvez uma experiência de uma história que tenha ensinado porque ficar sozinha significa não ser amada. E por isso, muitas vezes, nós precisamos olhar para a história emocional por trás desse medo. Então, pergunte-se: do que esse medo está tentando me proteger? E a resposta pode mostrar muita coisa. E a segunda, pergunte-se:
o que de pior pode acontecer. Mas atenção, não é para ficar imaginando tragédias, é para trazer o medo para a realidade. Então vamos imaginar. Eu tenho medo de começar um projeto porque pode não dar certo. E tá tudo bem, se não der certo, você pode corrigir, não é mesmo? Você pode aprender, você pode mudar a estratégia, pode tentar novamente, pode pedir ajuda, pode começar menor. E quando você coloca as possibilidades no papel, qualquer medo enorme e abstrato pode começar a ganhar tamanho real. E depois você pode fazer outra pergunta: o que de melhor pode acontecer se eu tentar? Porque talvez você esteja gastando toda a sua energia imaginando no fracasso e nenhuma imaginando na possibilidade de conseguir. E a terceira dica é focar no que está ao seu controle. Você é poderosa. Você não controla o futuro. Você não controla o que as pessoas pensam. Você não controla se alguém vai aceitar você. Você não controla as circunstâncias, mas você pode controlar algumas coisas. Você pode controlar a sua preparação, pode começar pequeno e você controla tentar. Você controla o próximo passo. E então, quando o medo aparecer, em vez de tentar controlar tudo, pergunte-se: o que está sob o meu controle hoje? E comece por aí. Talvez você não consiga subir uma escada inteira hoje, mas consegue subir um degrau e depois outro, outro e assim por diante. E é assim que começamos a mostrar para o nosso cérebro o nosso controle. E eu posso sentir medo e mesmo assim continuar. E talvez seja exatamente isso que está faltando para algumas conquistas na sua vida. E não necessariamente mais capacidade, nem mais conhecimento. Talvez esteja faltando você parar de esperar o medo desaparecer para começar. E agora eu quero saber de você, de que você tem mais medo hoje. Medo de ficar sozinha? Medo de perder alguém? Medo de dirigir? De fracassar? Medo de falar em público? Medo de começar algo novo? Medo de adoecer? Medo de não ter dinheiro? Medo do futuro? Escreva aqui nos comentários. O meu maior medo é. Pois eu vou ler todos os comentários e o maior medo que aparecer aqui vai se transformar no próximo vídeo. E antes de terminar, guarda isso. Você não precisa eliminar o medo para viver uma vida que deseja. Você precisa aprender a reconhecer quando ele está protegendo você e quando está te paralisando. Porque o medo pode ser um sinal de alerta, mas não precisa ser uma sentença. E transforme essa pressão em preparação. Transforme essa energia em movimento. Transforme o seu medo em uma mola propulsora para as próximas ações e dê o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo com frio na barriga, porque talvez a coragem não venha antes do primeiro passo. Talvez a coragem apareça justamente quando você decide dar o primeiro passo. E muito obrigada pela sua atenção. E se esse vídeo ajudou você, já curta e já se inscreva neste canal e compartilhe com alguém que está deixando o medo impedir alguma coisa importante na sua vida. E eu te espero no próximo vídeo.